Bom dia, vamos cantar? Nós não estamos separados, só estamos em casa por enquanto, mas continuamos sendo um só corpo, uma só família, e continuamos juntos nessa adoração. Estamos juntos, prontos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, nova força para viver, que faz da alma o recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nosso lampião, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão. Viva a esperança, a fé e união. Estamos juntos, prontos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, nova força para viver, que faz da alma o recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nosso lampião, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão. Viva a esperança, a fé e união. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos, meus irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Vamos louvar o Senhor? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Oh, Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Jesus, yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. A gente não podia acabar essa música sem fazer a nossa finalzinha, né? Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Jesus, yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Queridos irmãos e irmãs, é um privilégio podermos estar juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo em que muitas perguntas estão sendo feitas. Creio que nas últimas décadas nunca o mundo fez tantas perguntas. Até quando vai durar essa pandemia? Quando será descoberto um medicamento capaz de pôr fim a este vírus? Quando teremos uma vacina para imunizar as pessoas? Há risco das pessoas que já foram infectadas voltarem a ser vitimadas? O que será o mundo pós-pandemia? As pessoas serão mais humanas, mais solidárias? A igreja será fortalecida? As pessoas estarão mais sensíveis ao Evangelho? O que será da economia? Quantos ainda perderão os seus empregos? Como ficarão os que hoje já sofrem fome? Enfim, são perguntas e perguntas sem resposta. Não sabemos o que acontecerá com o nosso país
nos próximos dias? Quais as surpresas que nos apanharão? Mas falando em perguntas, eu quero considerar com vocês algumas questões desafiadoras. São perguntas desafiadoras para que aqueles que fazem parte da família de Deus, que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, nos encorajam e enchem os nossos corações de alegria. Quero ler um texto de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31 até o final, o versículo 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, te louvamos com gratidão, Senhor, pela riqueza da Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nada, absolutamente nada, que nos aconteça está fora do Teu controle. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor já nos tem dado tudo ao nos dar o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nada, absolutamente nada, pode nos separar do Teu amor, manifesto na pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E queremos, ó Deus, pedir agora a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa que está participando deste culto, para que o Teu Santo Espírito, ó Senhor, possa falar ao coração de cada um. Nós dependemos de Ti. Nós clamamos, ó Deus, pela Tua manifestação poderosa nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaríamos, então, de tratar, neste momento, com vocês, a respeito de algumas questões desafiadoras. E a primeira pergunta é esta: que diremos, pois, à vista destas coisas? De que coisas o apóstolo Paulo está falando? Eu creio que nós vamos encontrar a resposta a estas coisas, principalmente nos versículos anteriores, do 26 ao 28, quando ele afirma: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, que diremos, pois, à vistas destas coisas? O versículo 26 a 27, ele nos dizem de algo que não sabemos. Ele diz que nós não sabemos orar como convém. É verdade que, neste momento em que nós estamos vivendo, e não apenas nesse momento, mas ao longo de toda a nossa vida, uma das coisas que nós temos dificuldade é com relação a sabermos como orar. E se você acha que não sabe como orar, você está certo, porque o próprio texto da palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Mas graças a Deus, que também a palavra do Senhor nos diz, que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vejam que o Espírito de Deus, ele intercede em favor dos santos. E ele intercede, como diz a palavra de Deus, não de uma maneira fria, não de uma maneira mecânica, mas ele intercede de uma maneira intensa. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. O Senhor Jesus, através do seu Espírito, leva ao Pai as nossas necessidades. Ele apresenta aquilo que está nos nossos corações, porque ele conhece aquilo que está em nossos corações. E também, além dele orar, assim de uma maneira intensa, podemos ter a segurança que ele ora conforme a vontade de Deus, pois aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Portanto, o que diremos à vista destas coisas? Se temos o próprio Espírito de Deus que intercede por nós e que ele intercede conforme a vontade de Deus, nós não sabemos sempre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes podemos estar orando e pedindo, achando que estamos pedindo de acordo com a vontade de Deus. Mas, na realidade, Deus que conhece tudo a nosso respeito e o que Ele deve realmente fazer, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Mas, se nós não sabemos orar como convém, se nós não sabemos sempre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, o Espírito Santo sabe, e Ele ora em nosso favor, de acordo com a vontade de Deus. Mas, se nós não sabemos orar como convém, o texto da palavra de Deus diz que nós sabemos, por outro lado, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, algo que nós sabemos é que todas, gente, não algumas coisas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vejam que não são todas as coisas que cooperam para o bem de todos, mas elas cooperam para o bem das pessoas que amam a Deus e das pessoas que são chamadas de acordo com o propósito de Deus. E essas coisas cooperam para o bem destas pessoas. Se você o ama, se você ama a Deus, Ele está cuidando de você. Se você foi chamado por Deus, Ele está cumprindo
o seu propósito, o seu bom propósito em sua vida. Ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Ficamos perguntando que contribuição esse isolamento pode estar trazendo para as pessoas. Que contribuição a pandemia pode estar trazendo para o povo de Deus. Mas se nós temos a palavra de Deus, cremos na palavra de Deus, podemos ter certeza que todas essas coisas estão contribuindo para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus, o bem daqueles a quem Deus chamou segundo o seu propósito. Portanto, não há nada que aconteça que seja para o nosso mal, mas sim, tudo, segundo a palavra de Deus, é para o nosso bem. Então, esta é a primeira pergunta. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Nós sabemos que todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, ele intercede de uma maneira intensa. E aquele que sonda os corações, Deus que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A segunda pergunta que nós temos é esta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E para entendermos também essa pergunta, eu creio que nós devemos voltar para os versículos 29 e 30 desse texto de Romanos, capítulo 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Essa segunda pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós, está vinculada à primeira, quando ele diz que se Deus é por nós. Aliás, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vejam que o texto, no versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o versículo 29 diz que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, à imagem do Senhor Jesus Cristo, para que ele seja o primogênito ou o primeiro entre muitos irmãos. Então, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, é porque o propósito de Deus em todas as coisas que nos acontecem, que Ele permite nos acontecer, é para nos fazer mais parecidos com seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É para nos fazer mais parecidos com Ele no que diz respeito ao seu amor, no que diz respeito à sua humildade, à sua bondade, à maneira como Ele tratava todas as pessoas, os homens, as mulheres, as crianças. Sim, Deus quer formar em nós o caráter do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E eu creio que tudo isso que tem acontecido conosco nos últimos tempos, precisamos estar atentos em reconhecermos que Deus está trabalhando em nossas vidas para nos fazer mais parecidos com o seu Filho. Portanto, se Deus é por nós, a pergunta é: quem será contra nós? E Deus é por nós. Veja que o texto nos diz que Ele de antemão nos conheceu.
Não é que Deus não conhece o mundo todo, mas Ele olhou para nós e nos conheceu de uma maneira especial, de modo pessoal. E ao nos conhecer, diz o texto, que Ele nos predestinou, já preordenou, para que fôssemos parecidos com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que Cristo então se tornasse o primogênito entre muitos irmãos. Que coisa tremenda, esse propósito de Deus de nos levar a sermos parecidos com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por certo, estamos muito longe de chegar a essa altura, a esse padrão, mas Deus está trabalhando e Ele há de consumar, de completar a sua obra, de fazer os seus filhos, os seus escolhidos, semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E continua dizendo que aos que predestinou, a estes também chamou. Deus nos chamou. Se Deus não nos tivesse chamado, nós estaríamos ainda nas trevas, na perdição. Mas o Senhor nos chamou pela sua misericórdia e graça das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses capítulo 1, versículo 13. E estando nós mortos em nossas ofensas, em nossas transgressões, o Senhor nos chamou e nos concedeu vida na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Estando nós mortos, ouvimos a sua voz, e ao ouvir a sua voz, recebemos vida e vida eterna. Então Deus nos predestinou para Ele, Deus nos chamou para Ele, e Deus nos justificou, porque aos que chamou, a esses também justificou. Somos justificados pela graça de Deus, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, aliás, capítulo 5, versículo 1. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus fez a Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, de réus do juízo, Ele nos torna inocentes mediante o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho. Graças a Deus, porque foi Ele mesmo quem nos declarou justos mediante tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez em nosso favor. E não apenas isto, mas também diz que Deus nos glorificou. Como entender que Deus nos glorificou, se nós ainda estamos neste mundo sujeitos à fraqueza, sujeitos ao sofrimento, mas o texto fala que Deus já nos glorificou, porque aos olhos de Deus, Deus que é eterno, Ele já nos vê glorificados em Cristo Jesus, o seu Filho. Na verdade, a nossa experiência de glorificação se dará na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Como diz a sua palavra, que quando Ele se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Enquanto aqui Deus está trabalhando a nossa vida, Ele está nos preparando para aquele dia, quando vamos desfrutar da sua glória na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos conheceu, Deus nos predestinou para sermos semelhantes ao seu Filho. Deus nos chamou para pertencermos a Ele mesmo,
a sua família. Deus que nos justificou e também nos glorificou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo, por certo, é contra nós. Satanás é contra nós. Podemos dizer que certas coisas que estão acontecendo ao nosso redor sejam contra nós, mas que são todas estas coisas diante da realidade de que Deus é por nós. Mas uma terceira pergunta que nós temos aqui no nosso texto é: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não poupou o seu próprio filho, o filho amado, a quem ele se referiu dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. O seu filho, vivendo com ele a eternidade, na mais íntima comunhão com o Pai e com o Filho. Deus não o poupou. Antes, por todos nós o entregou. O entregou para dar a sua vida por nós na cruz. Isaías capítulo 53, versículo 8, diz que Deus se agradou em moê-lo, para que ele pudesse dar a vida por nós. João 3,16 diz que ele nos ama, amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Romanos 5,8 diz que o amor de Deus é demonstrado pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, o Deus que deu o que lhe é mais caro, o que lhe é mais precioso. A pergunta é esta: como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vejam que o que Deus nos dá, é até um pleonasmo, né? Dá, né? Mas diz, nos dá graciosamente. E nos dá quantas coisas? Ele diz, todas as coisas. E vejam que todas as coisas que Deus nos dá, e nos dá graciosamente, Ele o dá na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E a pergunta desafiadora é esta: aquele que nos deu o que é mais precioso, que deu seu próprio Filho, que verteu seu sangue na cruz em nosso favor, e se ele deu esse tesouro, aquilo que lhe é mais precioso, como não nos dará, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo que Deus nos dá, ele nos dá em Cristo. Precisamos de paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Precisamos de esperança nesses dias. Jesus é a nossa esperança. Precisamos de segurança. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso castelo forte. Precisamos de amor. O seu amor foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito. E em Cristo nós encontramos a expressão máxima do amor. E é Ele realmente que nos concede este amor. Ao dar o seu Filho, o Senhor também nos capacita para uma vida de amor para com Ele e também de amor uns para com os outros. Precisamos de paciência. E quanta paciência precisamos nesses dias. Vocês que têm filhos pequenos, né, que ficam correndo para lá e para cá, provavelmente você está precisando de uma dose especial de paciência. Lembre-se que Jesus Cristo é a sua paciência. Precisamos de coragem, coragem para enfrentarmos
esse momento difícil de nossa vida, Jesus é a nossa coragem. Ele que não temeu nada, absolutamente nada. Ele realmente é a nossa coragem para vivermos esse tempo. Precisamos de ânimo? Quanto precisamos? Quantas vezes nos sentimos desanimados? Mas, queridos, Jesus é o nosso ânimo. Ele disse lá em João capítulo 16, versículo 33, que estas coisas eu tenho dito a vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não disse que não vamos passar por aflições, que não vamos passar por dificuldades, mas ele garante que ele venceu o mundo. E se ele venceu não apenas por si mesmo, mas venceu por nós. E ele é a nossa vitória. Por isso ele diz que podemos ter bom ânimo, porque temos a segurança da sua presença. Que nós, portanto, meus irmãos, possamos estar seguros de que nada vai poder nos separar do amor de Deus. Que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante do fato de que nós temos o Espírito de Deus que intercede por nós, diante da realidade que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, diante do fato que Deus nos conheceu, que Deus nos predestinou, que Deus nos deu vida na pessoa do seu Filho, que Deus realmente nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Podemos sofrer reveses, oposição e ataques de todos os lados, mas o que será toda a adversidade contra nós, se Deus é por nós? E aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ó, maravilha do amor de Deus! Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque nada, absolutamente nada, pode separar-nos do teu amor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não poupou o teu próprio Filho. Antes o Senhor o entregou por todos nós na cruz. Nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para ti mesmo. Que o Senhor nos predestinou para que pudéssemos ser semelhantes ao teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E quão longe, ó Pai, nós estamos. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nós. E muito obrigado, porque o Senhor usa todas as circunstâncias com o propósito de ir nos aproximando mais e mais da semelhança com teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor nos chamou. Louvamos-te porque o Senhor nos justificou. Louvamos-te, ó Deus, porque aos teus olhos já fomos glorificados. E um dia estaremos participando da glória eterna com teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu Santo Espírito Consolador, que intercede intensamente por nós. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor,
quando chama o seu nome, Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o teu nome, Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Muito bem, meus irmãos, vamos ter agora o nosso momento de oração, depois do louvor, da palavra do pastor Ismael. Vamos agora estar orando. O pastor Ismael fez uma exposição muito clara do projeto de Deus para nós. Na verdade, quando ouvimos o Evangelho, a palavra da verdade, que Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, ele chamou pescadores, mas ele veio para salvar os pecadores, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ouvimos essa palavra do Evangelho e entendemos que Jesus veio para os pecadores. E uma coisa difícil para nós, o ser humano, é reconhecer que somos pecador, por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa prepotência. Então, é difícil isso. E é tão difícil que Deus enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos convencer do nosso pecado. E quando isso acontece, reconhecemos que somos pecadores e queremos mudar de vida, e vamos a Jesus e cremos nele e entregamos a nossa vida a ele, começamos a nossa caminhada com o Senhor Jesus. É o primeiro passo dado por um discípulo de Jesus. Abandonar a sua antiga maneira de viver,
de proceder. E arrependimento quer dizer uma mudança total de mente, de atitude, incluindo um retorno para Deus, crendo em Jesus Cristo, que morreu por nós, para nos libertar dos nossos pecados, morreu por nós. Então, crendo nele, que ele é suficiente, e consequentemente, entregando a nossa vida a ele, nós demos o primeiro passo no discipulado. E quero destacar duas coisas rapidinho na questão do caminhar com Jesus. O discípulo de Jesus, primeiramente, ele deve obediência total a Jesus. Ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o Mestre, e eu exijo obediência total e completa. Se você não está disposto a me colocar em primeiro lugar, não dá para a gente caminhar juntos. É preciso que eu seja o Senhor. Então, essa é a primeira coisa. E eu, diz Jesus, exijo obediência. Ele até disse para os seus discípulos: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu mando. Então, obediência. E Jesus deu exemplos, e muitos exemplos de obediência. Entre eles, fazendo o papel de um escravo, lavando os pés dos seus discípulos, e depois dizendo: olha, eu fiz assim, vocês devem fazer a mesma coisa que eu vos fiz. Então, obediência. E um outro aspecto que eu quero destacar aqui é o aspecto do agradecimento. Agradecimento faz parte da vida de um discípulo de Jesus, uma vida de agradecimento. Queria ler um texto aqui rapidinho, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, quando ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão e paciência. E aí ele vai discorrendo sobre isso. No versículo 15 ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, são muitos os textos que a palavra de Deus nos recomenda a gratidão. A gratidão. Primeiramente, devemos uma gratidão a Deus por Ele ter enviado Jesus a este mundo para nos salvar. Paulo diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, Paulo, primeiramente, ele tinha muita gratidão a Deus, e ele repete isso várias vezes nas suas cartas. Gratidão, sair do mundo que ele saiu, um religioso, fanático. E quando ele conheceu Jesus, ele fala: eu joguei tudo fora por causa de Jesus. E eu sou muito grato a Deus pela vida que Ele me deu. Então, esse é o primeiro motivo que nós temos para agradecer a Deus, é pela salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus. E devemos fazer isso diariamente, várias vezes ao dia. Você sozinho, andando, estando em casa, ou no seu trabalho, em qualquer lugar, nós temos a liberdade de nos comunicarmos com Deus. Nós não precisamos de um lugar especial, porque para falar com Deus, todos os lugares são especiais. E aí nós podemos ir agradecendo por outras coisas que Deus nos tem dado. Neste momento, como o Ismael falou, dessa pandemia toda, vamos achar coisas pelas quais nós devemos agradecer a Deus. E temos muitas para agradecer a Deus. Pela sua bondade, pelo seu amor, por podermos estar nos comunicando dessa maneira aqui, as coisas da tecnologia que nos ajudam. Deus criou esse mundo e deu para o homem cuidar e explorar, e a gente deve ser grato por isso, desde as coisas mais simples. Por exemplo, quando você chega em casa e liga o interruptor da luz e ela acende,
a gente geralmente não agradece por isso, porque a gente acha que é uma obrigação aquilo lá, e não é. Então, quando você vai para a torneira, abre a torneira e sai água, não é por acaso, não. Eu, graças a Deus, aprendi e procuro praticar toda vez que eu vou ligar o interruptor, eu digo aqui no meu coração: Senhor Deus, obrigado por essa luz, Senhor. Obrigado. Quando sai água da torneira, quando eu vou tomar banho, então, aí é impossível eu não agradecer a Deus, aquela água que sai quentinha, bastante água, porque eu fui criado na roça, tomando banho na bacia, água na bacia, ali. E depois, quando evoluiu um pouco, aí era o chuveiro, aquele que você puxava na cordinha, que o pessoal chamava de tiradentes. Aí você enchia aquilo lá, esquentava a água, enchia e tal, colocava lá. Quando terminava a água, terminou. Aí, quando eu fui para o seminário no Rio de Janeiro, acostumado com esse banho, com pouca água, com pouca coisa, cheguei lá, depois do futebolzinho da tarde, eu descia aquelas escadas correndo, 80 degraus, ia lá para casa e ligava o chuveiro. Que delícia, aquela água que descia da montanha e aquele chuveirão, né? Então, toda vez que eu vou tomar banho, eu falo: Senhor, muito obrigado, porque agradeço a Deus por Ele ter dirigido, conduzido a minha vida até aqui, por eu ter conhecido Jesus, pelas oportunidades que eu tive na vida de conhecer o Senhor Jesus, conhecer grandes homens de Deus, e pelo privilégio que Ele me deu de poder pastorear a igreja. Então, pense aí em motivos que você tem para agradecer. Escreva num papel. Se você usa como é que chama? O WhatsApp, né? Se você é um crente raiz, que nem eu, você vai escrever num papel. Se você é um crente Nutella, você vai escrever nesse negócio aí, no WhatsApp, seja lá o que for. Mas onde for, escreva. Motivos que você tem para agradecer a Deus. Escreve, são muitos. Agradeça pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. O Ismael falou aqui que às vezes os pais se irritam com os filhos pequenos que estão em casa. Queria complementar dizendo que devemos orar pelas esposas cujos maridos estão em casa. Isso é uma brincadeirinha, tá? Que a turma fala que eu não estou contando piada, então é uma piadinha. Não sei quem deu risada, porque não tem ninguém aqui, mas dê risada em casa, vai, faça esse favor para mim. E daí, então, agradeça. Agradeça por pessoas que servem você. Quando você vai usar o serviço de alguém que ela faz para você, dê uma palavra de gratidão para ela. Fala: escuta, meu amigo, muito obrigado por isso que você fez por mim, né? Agradeça. Agradeça as pessoas que fazem alguma coisa por você. Agradeça. É bom agradecer. Onde você for, agradeça. Elogie a pessoa que está te servindo. Eu não entendo determinados crentes. Crentes eu entendo, mas um discípulo de Jesus não dá para entender, que é diferente, né? O discípulo de Jesus entra em algum lugar, meio carrancudo, a pessoa atende ele sai carrancudo, vai embora, não fala nada. O que é isso? O que custa você chegar lá e agradecer? Meu amigo, muito obrigado pelo seu serviço, ou obrigado por esse pãozinho quente que você está servindo aqui para mim, né? Não custa nada, e é gostoso fazer isso, e isso vai abençoar as pessoas. Então, anote aí motivos que você tem para agradecer. Agradeça, agradeça e agradeça. Vamos tornar a nossa vida uma vida de gratidão. E agradecer, porque nesses dias de tanta dificuldade, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Então, quero terminar agradecendo a Deus por tantos benefícios que recebemos dele. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque o Senhor enviou Jesus Cristo a este mundo para morrer por nós na cruz, morrer pelos nossos pecados,
para nos substituir. A culpa que estava sobre nós caiu sobre ele. Jesus morreu e ele fez isso espontaneamente, de coração. Então, ó Pai, dá-nos a mesma atitude, uma atitude igual à do Senhor Jesus, que possamos ter uma vida de gratidão a Ti e que nós possamos espalhar também para as pessoas a nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão por elas, porque é assim que o Senhor faz. Queremos que o Teu nome seja glorificado em nosso viver. E obrigado também, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina como nós devemos proceder. E obrigado também, Senhor Deus, pelo Teu Espírito que habita em nós e que nos ajuda a entendê-la e nos ajuda a colocá-la em prática. Oramos, então, em nome de Jesus. E ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Ele fez toda a criação, Ele fez eu e a mim e a você. E tudo está no controle dele, tudo está debaixo do seu governo e da sua poderosa mão. Vamos cantar isso. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Uma boa semana. Um grande beijo. Muita saudade. Em breve estaremos juntos. Tchau.